a fermentação vai iniciar com a maçã ralada, um resultado melhor em termos de sabor, que é muito importante, e de fermentação. O problema muitas vezes é que eu acho que podemos utilizar a levadura do vinho, mas experimentei só uma vez e não fiquei muito satisfeito. Claro que é mais barato. Mas este temos que vir aqui daqui a 2 anos para ver se ele está bom. Não, este já em 4 semanas pode ser experimentado. Os primeiros experimentos eu fiz em garrafões, fiz 20 litros com garrafões e dá perfeitamente. Uma pessoa tem em um apartamento como eu consegue encontrar espaço para 1 ou 2 deste, sem problemas, e costumei esperar 6 semanas com levadura. Agora este, com o doio e tal, com a fruta e com o sumo de limão, e todos os dias limpar da espuma e no final filtrar, é a primeira vez que vou experimentar, mas porque a finalidade é mesmo aquela de ficar com no registro científico, na experiência científica. Não precisava adicionar fruta, limão, outra coisa. Porque era feito com o favo. Eu favo mesmo, o mel que compramos. Este não é industrial, então não é só centrifugado, não é, como se diz, pasteurizado. Não é pasteurizado. Porque se fosse pasteurizado, tira todas as propriedades e precisa só levadura para trabalhar. Neste caso, com um mel não filtrado, tem todo o pólen, tem todos os materiais que ajudam a fermentação. Então agora, As abelhas, o problema é o projeto do André. É o André. E as abelhas? Vamos lá. Então, Bora lá. saúde. E a Andréia. Próximo. Diz para nós bebermos. Obrigada. Queria fazer uma pequena introdução sobre as bebidas fermentadas da antiguidade. O meu interesse sobre este assunto inicia cerca de 20 anos atrás. Eu sou historiador medievalista, mas fiquei fascinado ao ler que no pagamento dos soldados cidadinos eram incluídos 6 litros de cerveja por dia. Sendo uma bebida fermentada, seguramente apresentava menos criticidades em relação à água do poço e as propriedades nutritivas colmatavam as necessidades nutricionais de uma dieta pobre. Contemporaneamente, a minha experiência no mundo da história ao vivo e da arqueologia experimental levou-me, juntamente com alguns amigos na Itália, a realizar as primeiras experiências de produção caseira de cerveja. Inicialmente com técnicas e receitas modernas, e num segundo momento com técnicas modernas, mas receitas antigas. Em particular, desde 2003, ocupo da história ao vivo da Segunda Idade do Ferro, com especial atenção às celtas lígures da Itália do Norte. Por esta razão, em 2013, iniciei um projeto, o Beer Brick Project, com a finalidade de reproduzir com técnicas antigas e a assim chamada birra de Pombia, a cerveja de Pombia. Pombia é um concelho na região de Piemonte, no noroeste da Itália. Aqui, numa necrópole do VI-V século a.C., foi encontrada uma sepultura na qual estava um copo de barro, entre outros objetos, no qual havia resíduos de uma bebida fermentada à base de cereais. Uma coisa muito interessante é que na análise polínica do resíduo encontrou-se uma pequena percentagem de lúpulo, resultando assim
a mais antiga cerveja da Europa continental com a presença do lúpulo. Não é claro se a sua presença, que como sabemos não é só para dar o sabor amargo à cerveja, mas principalmente utilizado para a conservação, fosse propositada ou fortuita. O meu grupo tende a acreditar mais na segunda hipótese. E agora explico o porquê. O projeto desenvolvido entre 2013 e 2016 constituiu na reprodução da cerveja, partindo da germinação de cereais até a prova do resultado final, com a dupla finalidade de experimentar algumas técnicas antigas e de tentar aproximar-se àquilo que poderia ser o gosto dos antigos. Eu costumo ter um PowerPoint com fotografias. Agora tentei de ser mais claro e simples possível para explicar. O primeiro passo é a germinação, ou seja, colocar as cariópsis, não sei se o termo é... basicamente é o cereal símbolo. Okay. Na água por 48 horas, mudando a água de 4 em 4 horas. Então precisam turnos, porque precisa levantar à noite, trocar a água, mudar o contentor. Depois secar as cariópsis por 3 dias ao ar. Tostar as cariópsis com métodos diferentes fornos antigos, ou tentar de reconstruir aquela que poderia dar o mesmo resultado. Um caldeirão de ferro em cima de um fogo do campo com em cima uma grelha, um pequeno forno em bairro e, no exemplo que encontramos na Alemanha, não sei como se chama, uma trincheira. Sim, que foi como se diz, a metodologia mais útil e mais fácil, porque, claro, são 5 ou 6 horas de trabalho para organizar todos e criar depois com a tijolo como uma tomba a capucina, sim? É isso, fazer um telhado para cobrir. Após de 3 semanas, moer com uma mão manual, que foi o trabalho mais longe, porque falamos de 30 kg de cereais, com aquela mão que normalmente é mais romana, mas também foi utilizada para os celtas, que é aquela que roda. É um trabalho muito longe. Juntar o resultado à água quente, mas não fervente, aproximativamente 80 graus, durante algumas horas, e deixar sempre prestar atenção que não vá ferver, porque senão vai matar o composto. Verter o líquido num contentor filtrando. Como filtro utilizamos ervas secas e feno. Vista a percentagem baixa do lúpulo, 0,2%, pensamos que este ou foi misturado na erva que fazia de filtro, ou sendo todo o procedimento aeróbico, aparece no caldeirão de modo casual, ou seja, foi o pólen do lúpulo ficou na área e depois foi para o caldeirão. Por isso, conforme já disse primeiro, pensamos que o lúpulo não fosse propositado. Ora, aqui encontramos o maior problema, ou seja, como a fermentação pudesse iniciar. Não temos provas para a Idade do Ferro e até a época medieval de uma vontade precisa de utilizar levedura à preparação da cerveja. Se por um lado temos exemplos de cerveja pré-histórica das ilhas do norte da Europa, da Faroe, daquela área entre a Escócia e a Noruega, nas quais o processo de fermentação era iniciado utilizando o estrume. Por outro, a mitologia narra que a primeira cerveja vem realizada também graças à baba do javali sagrado que acabou no caldeirão. Efetivamente, as enzimas presentes na saliva de alguns animais têm estas propriedades, mas não quero entrar em pormenores técnicos. Por isso, está provado que uma papa de cereais e água deixada ao sol é a inicia, claro, a fermentar. Nos últimos meses, no 2021, no final de 2021, concentramos o nosso interesse em individuar uma starter da fermentação, em particular com a utilização de fruta. Quando iniciamos as primeiras experiências, decidimos concentrarmos-nos em algumas partes da produção e tomamos como dado adquirido o facto que a utilização dos mesmos
contentores para produzir e conservar a cerveja. Teriam fornecido matéria suficiente para iniciar a fermentação. Por este motivo, produzimos a cerveja moderna e fizemos-la amadurecer nos contentores que sucessivamente utilizamos para a produção da cerveja do Pong. Uma vez terminado o processo, a cerveja ficou a maturar por algumas semanas e os resultados foram apresentados numa feira de cerveja artesanal nacional, o Expo Birra 2014, em Piacenza, no norte da Itália. No ano seguinte, repetimos a experiência, melhorando a técnica e recolhendo os dados de modo mais científico, e decidimos de fazer amadurecer uma parte da cerveja num dolium, mais ou menos como este, fechado e lacrado com cera. Os resultados foram apresentados em alguns eventos históricos, em bibliotecas e museus. Sobre os resultados, primeiro, a carbonização, ou seja, a presença do gás, foi muito baixa, porque, claro, um barrel não tem uma fechadura hermética, então o processo é também um pouco aeróbico e o gás vai sair. Por esse motivo, experimentamos também de engarrafar algumas quantidades da cerveja em garrafa de espumante, e claro, a diferença era substancial, era muito forte. Depois, o core, claro, utilizando pipas ou contenedor em madeira, os taninos vão deixar um core preto, basicamente, castanho escuro, e também vai influenciar o sabor. De um lado pode ter um sabor de erva ou de terra, do outro, o caso mais extremo, foi como beber uma perna de uma mesa. Foi mesmo como eu lembro de madeira. Foi como chupar um pedaço de lenha. E pronto. Do outro lado, a quantidade de birra que ficou no dolium, num contenedor de barro, fechado com cera e com um pouco também de resina. Resina. Ok. Foi um pouco mais, a carbonização foi maior e o sabor também foi mais claro, menos forte, e percebia-se também um leve sabor de mel dentro para a cera, acho eu. Claro também que os diferentes filtros, seja ervas, seja feno, mudou o cor e o sabor final. Mas pronto, é o último dados que conseguimos recolher foi a percentagem alcoólica. Foi muito baixa. Foi entre 1,7% até 3,4% nas garrafas. Verdade que o tempo de maturação foi muito breve, foram 6, 7, 8 semanas no máximo. Não sabemos da antiguidade quanto tempo estavam na espera. Por exemplo, agora o hidromel precisa, para ser mesmo bom, 2 anos na garrafa. Mas a receita mais tradicional sugere que já está pronto para ser bebido depois de 4 semanas. Claro, acho que muda muito a intensidade do sabor e a quantidade do álcool, porque entretanto em garrafa o processo não acaba e os açúcares dos âmidos são comidos e transformados em álcool.